Abre comigo Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18. Olha só esse texto aqui. Tirem as crianças da sala nesse texto aqui. Né? Vitor, Vitória, tem que tirar aí as crianças da sala esse texto aqui. Olha só, Deuteronômio 21, 18. Otávio, né? Eu não sei o nome dos filhos dos demais aí. Alexandre, criança aparece ali de vez em quando. Olha só, para a criança não ficar assustada, ficar sem dormir à noite, né? Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhe dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Né? Então olha só, passagem que é óbvio que você não pode pegar ela do jeito que ela está aqui e fazer a aplicação para os dias de hoje. Né? O Vitor está lá incomodando, né? Enchendo a paciência e fala com ele: não faz isso, ele faz, não faz isso, ele faz. Aí pega a varinha, dá umas varadinhas nele, ele faz de novo. Aí traz ele para a igreja para a gente apedrejar ele na igreja. Né? Não pode fazer isso. Né? Às vezes dá vontade, né, Aline? Mas não pode fazer isso. Né? Então, o que acontece? Tem textos na Bíblia que eles têm aplicação restrita. Eles foram escritos para uma realidade específica do povo, que estava vivendo uma condição específica, que tinha um contexto específico no dia a dia deles ali, e não tem como você pegar esse texto e aplicar para hoje. Olha só que interessante. Ele é inspirado pelo Espírito Santo, ele é palavra de Deus, igual qualquer outro texto da Bíblia, mas ele tinha um motivo de estar escrito ali que não existe hoje mais. Então vamos pegar o exemplo desse texto aqui. Isso aqui é um texto que estava criando uma legislação para o povo de Israel enquanto país. Isso aqui fazia parte do Código Penal do povo de Israel, da Constituição do povo de Israel, diferente da gente, que tem outras formatações de lei, outras legislações, outras culturas, eles tinham aquela lei. Então pensa comigo aqui numa situação. Você tem ali um sujeito que ele é psicopata. O que é uma pessoa psicopata? Psicopatia é uma doença mental no que dá no cérebro, que não tem cura, que faz com que a pessoa ela perca completamente o sentido de culpa e a noção de certo e errado. Se ela sente vontade de fazer, ela faz. Ela não pondera as suas atitudes, ela não pensa sobre as implicações que aquilo tem. Os estudos de hoje, eles dizem para nós que em torno de 1% dos psicopatas, eles se tornam serial killers, que são aqueles assassinos em série que matam as pessoas, estupram as pessoas, não está nem aí para nada. Né? Esses maníacos do parque, alguns tipos de terrorista, né? Aquele sujeito lá na Noruega que pegou um rifle e começou a atirar nas pessoas à torta e direito, matou 70 e tantos jovens no acampamento e tudo. É 1%. 99% dos psicopatas não vira isso aqui. Tá? Então, mas 1% vira. Então, o que acontece? Muitas vezes, a psicopatia ela já é percebida na infância ou na adolescência. Logo que a criança está desenvolvendo ali
a fase das tomadas de decisão dela, você já consegue mapear que aquela criança ali, ela não tem sentimento de culpa, noção de certo e errado, ela não sabe fazer nada. Obviamente que o povo de Israel não tinha condições, igual nós temos hoje, de mandar para um psiquiatra, para um psicanalista, para um psicólogo, fazer uma análise da pessoa para poder constatar que aquele sujeito era um psicopata. Eles não tinham esse tipo de conhecimento. Mas Deus já sabia que esse tipo de pessoa existia. O que ele faz? Ele mostra para o povo de Israel um indício desse tipo de coisa. Que ele fala assim, quando o filho ele é contumaz e rebelde, então não é uma desobediência simples, né? É aquela criança, aquele sujeito que ele erra, não escuta nada, não escuta ninguém, não sente vergonha de fazer coisa errada, não tenta nem esconder que faz as coisas erradas do pai, da mãe, e que apanha e não está nem aí, fica de castigo e não está nem aí, chuta a canela do pai, bate na cara da mãe e não está nem aí para absolutamente nada nem ninguém. Esse sujeito, ele tinha uma chance muito grande, quase certa, de que ele era um psicopata. O que ia acontecer se esse sujeito continuasse solto na sociedade? Ele ia matar, estuprar, roubar, fazer o mal à torta e à direito, sem se importar nem um pouco com a comunidade que ele estava vivendo. Então, o que Deus faz? Para impedir que esse sujeito fique solto e cause muito mal, ele cria uma lei para o povo de Israel, para o Estado de Israel naquela época, em que, uma vez que isso fosse identificado pelos pais, teria que ser levado para os anciãos, para os chefes, para os líderes da cidade, da tribo que eles faziam parte ali. Ele ia ser analisado, investigado, e se fosse constatado que realmente ele era um sujeito que não tinha jeito, que não tinha conserto, que não tinha educação, que não tinha como você corrigir aquele comportamento, você ia eliminar aquela pessoa antes que ele causasse um mal para a sociedade. Né? Era uma regra preventiva de males, para você impedir que aquele sujeito causasse um estrago maior e matasse pessoas inocentes. O que acontece, gente? Na lei do Brasil hoje, isso aqui não se aplica, porque a legislação do país que a gente faz parte, ela não tem pena de morte, ela não pune pessoas preventivamente, ela não impede que pessoas cometam crime. Você só pode punir alguém depois que ela cometeu um crime. Então essa é a maneira do direito brasileiro enxergar as coisas, da lei brasileira enxergar as coisas, e a gente vive no Brasil. É ruim, né, Wagner? Podia ser desse outro jeito aqui, tava melhor, né? Então, dentro dessa nossa maneira de enxergar a questão legislativa, nós não podemos, olha só, nós não podemos pegar essa passagem bíblica e fazer isso aqui por conta própria. Inclusive, porque nem as pessoas naquela época podiam fazer isso por conta própria. Isso era uma lei que eles tinham que levar para os juízes da época, os juízes iam fazer um processo, iam sentenciar o sujeito à morte por apedrejamento, e aí então eles iam executar a sentença daquela pessoa. Não é uma coisa que um civil poderia simplesmente ir lá e executar por conta própria. Não é uma coisa que um crente vai pegar e vai fazer isso aqui por conta própria. Então, o que é isso aqui? É uma regra de aplicação restrita. Ela só valia para a época em que ela foi escrita, para o povo para quem ela foi escrita, que estava vivendo uma circunstância específica de formação de nação. Não tem como você pegar esse texto aqui e fazer aplicação para os dias de hoje. Você pode pegar os princípios que estão por trás disso aqui e refletir sobre cuidar mais dos filhos, sobre educar os filhos, sobre tentar identificar psicopatias e prevenir de alguma maneira ali que ele cumpra. Você não pode aplicar esse texto aqui dentro da nossa realidade nos dias de hoje e falar para as pessoas, olha, é bíblico, você pode apedrejar os seus filhos se eles estão vivendo a vida dentro dessa condição.
E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.